Gostaria de chamar a Doce Raíssa, essa nova geração mineira da neurogastroenterologia, dar as boas-vindas, Raíssa, a esse circuito. E, assim, a Raíssa, ela vem de uma linhagem de grandes mestres e de grandes referências nossas da cultura mineira do aparelho digestivo. Acho que Minas tem, além de produzir queijos e pães de queijo, produz grandes gastroenterologistas para todo esse Brasil. Raíssa, esse caso clínico é seu, por favor. Boa noite a todos. Muito obrigada pela oportunidade de participar desse circuito, oportunidade de participar da família na FAD. Quero cumprimentar a aula da doutora Adélia, muito boas palavras do doutor Décio. Então, vamos lá, vamos começar. Eu trouxe um caso clínico, que é bem da nossa prática, para tentar unir aí tudo que foi falado, para a gente raciocinar como que a gente faz. É uma paciente que me procurou no consultório no ano passado, em setembro, é do sexo feminino, 28 anos, engenheiro. E a queixa dela era de distensão e dor abdominal associada à flatulência e alguns episódios de diarreia líquida, mas episódios semanais. E algumas vezes ela apresentava prurido e manchas na pele também associados com essas crises, segundo ela falava. E esses sintomas estavam em piora progressiva nos últimos meses, por isso que ela estava tão incomodada. E aí, atualmente, ela estava com uma qualidade de vida muito ruim, e aí ela falou a famosa frase, acho que todos nós gastroenterologistas conhecemos, tudo que eu como me faz mal. Então, me ajuda nisso aí. E, para completar também, eu era a terceira gastroenterologista que ela estava procurando, por indicação de uma amiga. Já tinha ido 2 antes e não tinha conseguido resolver essa questão. Na história pregressa, ela tinha asma na infância, mas atualmente estava bem controlada e um histórico de rinite alérgica. E ela teve o diagnóstico de, há 1 ano, uma dispepsia funcional, tipo dor, estava com muita dor epigástrica, e estava usando pantoprazol 40 miligramas desde esse diagnóstico. Então, assim, é um caso bem recorrente na nossa prática, que a gente está bem acostumado. E aí eu trouxe a seguinte questão já para a gente começar a discutir esse caso. Como conduzir, diante desse caso, num primeiro momento, essa paciente, que está ali muito sintomática, com muita distensão? Letra A, um protocolo com baixo teor de FODMAPs. Letra B, tratamento empírico com antihistamínico e probióticos. Letra C, solicitar um teste respiratório para pesquisas de intolerâncias, como frutose, lactose. E letra D, solicitar teste do hidrogênio e metano para avaliação de supercrescimento bacteriano. Amigos, os mais novos que estão na nossa... Estamos quase chegando a 500 pessoas agora, a nosso circuito de debate. Do lado esquerdo, vocês vão ter essas opções. Por favor, a gente gostaria de saber a experiência de vocês, a essa interação. Então, aqui nós estamos trazendo um caso que é corriqueiro, mas que traz algumas diferenças de abordagens, assim. O que você tem percebido nesse novo momento, Raíssa, dos pacientes que estão chegando para ti? Cada vez mais a interface da intolerância com a hipersensibilidade, como é que está? Os pacientes chegam, né, já com um conjunto de sintomas. E eles chegam assim e perguntam para a gente aquela famosa questão: tudo que eu como me faz mal, eu quero saber o que eu tenho e qual que é o alimento que está me causando essa intolerância. Ele não sabe se é alergia, se é sensibilidade, né? E aí a gente tem que ir construindo junto. O diário alimentar, que a doutora Adélia falou, é muito importante para a gente entender qual que é o alimento que causa mais sintomas nele e se tem alguma doença, se tem alguma coisa por trás disso, subjacente nesse caso. Décio, você quer comentar alguma coisa sobre o caso, Décio? Via Big? Você está sem som, Décio? Não, eu acho um caso bem do dia a dia mesmo, uma paciente com sintomas gerais. O que chama atenção ali é a distensão, a diarreia que ela tem, isso tudo nos faz eu não me lembro dos outros dados, isso tudo faz a gente pensar que existe realmente um quadro disbiótico, aí, provavelmente supercrescimento bacteriano. Agora, esse quadro de alergia aí, você não quer falar, não? Olha, só para dar uma pitada para vocês, 47%
da nossa audiência falou que solicitaria um teste de hidrogênio expirado e de metano para avaliação de supercrescimento bacteriano, Raíssa. Olha que massa, assim. E 37% faria o teste respiratório para pesquisa de tolerância à lactose, à frutose e à lactose. A história dela não fala isso, né? Ela não cita isso na história especificamente, ela não deu essa dica. Posso seguir? Segue, vai lá. Pode passar para mim, por favor. Então, só relembrando o caso, o que a gente tem? Quando chega essa paciente para a gente, o que é importante a gente observar? Que está na terceira vez ao gastroenterologista. Então, foi investigado se ela tem alguma doença orgânica, alguma doença mais séria. Ela já foi avaliada para doença inflamatória intestinal, é uma paciente jovem, já foi avaliada para doença celíaca, que também vem negativo. Não tem história familiar para neoplasia, nada disso. Ela já chegou com essa investigação. Mas o que a gente tem mais nesse caso clínico? Ela estava com muito sintoma, distensão, dor abdominal. A gente pode pensar aqui que com esses sintomas, já há alguns meses, a gente pode até fechar critério para a síndrome do intestino irritável. E a gente sabe que paciente com uma doença funcional, um diagnóstico, tem maior chance de ter uma segunda doença funcional. Só que o que chama atenção no quadro dela é que ela estava piorando muito nos últimos meses, né? Tudo que ela estava comendo estava fazendo mal. Além disso, tinha essa questão do prurido e manchas na pele, que a gente fica na dúvida, tem alguma alergia aí? Ou esses são sintomas extraintestinais de alguma intolerância? E esse famoso pantoprazol aqui que entrou há um ano. Então, a gente pensa, deve ter algum fator aí piorando esse quadro clínico dessa paciente. Então, nesse caso, eu optei, junto com uma maioria aí, por pedir um teste respiratório do hidrogênio e metano para avaliação de supercrescimento bacteriano. Qual que foi o raciocínio? Tem alguma coisa piorando esse quadro dessa paciente nos últimos meses e por isso ela está tão intolerante a vários alimentos e está tão sintomática. E aí, seguindo aqui no quadro, quando eu pedi o teste, veio positivo. Esse é um exemplo do teste de supercrescimento bacteriano, ele é feito com lactulose. O paciente ingere 10 gramas de lactulose, como a Adélia falou, ele não pode estar em uso de antibiótico, e aí ele vai soprando para ver a metabolização do hidrogênio. E aí a gente considera um teste positivo quando ele faz um pico acima de 20 partes por milhão em até 90 minutos. Esse paciente fez esse pico aqui, próximo, antes dos 45, e chegou até fazer aqui um segundo pico ali, próximo de 90. Antigamente, a gente precisava desses 2 picos para fazer o diagnóstico. Atualmente, a gente não precisa. Passou dos 20, tem supercrescimento bacteriano. Lembrando que a lactulose, ela é mais sensível e a glicose é mais específica para fazer esse teste. E essa paciente tinha a teste do hidrogênio positivo, que geralmente está mais associado com diarreia mesmo. Em alguns casos, a gente precisa usar até 30% das vezes, a paciente vai ter um hidrogênio negativo e vai ter um grupo de bactérias ali produtoras de metano, como a doutora Adélia falou também. Então, por isso que é importante a gente pedir a associação do hidrogênio com metano. Lembrando que a flora produtora a microbiota produtora de metano, às vezes ela é mais resistente e mais difícil de tratar com antibiótico. Então, diante desse caso, eu fiz o tratamento, tinha chegado já na época e a paciente tinha condição de comprar rifaximina, 550 miligramas, 2 vezes ao dia por 14 dias. Esse é um guideline do ano passado, que eu recomendo todo mundo a ler, que está bem claro, curto, sobre supercrescimento bacteriano, e aqui mostra várias opções de antibióticos que a gente pode usar para tratar. Às vezes a gente pode associar antibióticos, fazer um seguido do outro, isso a gente não está muito claro, não. Geralmente, paciente com teste do hidrogênio positivo, pela menor chance de recidiva, a escolha tem sido pela rifaximina mesmo. E aí a paciente usou a rifaximina, ficou muito bem, até sumiu do consultório e foi voltar só em janeiro desse ano. E aí, em janeiro desse ano, ela falou que melhorou muito, então realmente tinha um supercrescimento mesmo, teve uma melhora importante dos sintomas, do estado geral,
mas ainda queixava um pouco de desconforto abdominal a ingerir leite ou derivados, até mesmo em pequena quantidade e mesmo quando usava enzima, a lactase. Então, assim, mesmo tratado, o supercrescimento, ela melhorou muito, mas isso incomodava a qualidade de vida dela. Ô, Em Raíssa, relação... Oi. vamos explorar você um pouquinho mais, a sua experiência. Esse paciente com supercrescimento bacteriano, mas tinha também sintomas clínicos, tá? Você abordaria antiespasmódico para esse paciente? Antiespasmódico, ela tinha dor, mas tinha muita diarreia, né? Acho que não resolveria só o antiespasmódico essa questão dela. Tá. E o que você faria mais, assim, para dar abordagem para os nossos colegas que estão longe? Raíssa, deixa eu fazer uma pergunta para você também, Diga. aproveitando. Você deu para essa paciente rifaximina, que é a droga padrão de eleição, vamos assim dizer, todos os guidelines falam isso. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. A rifaximina custa muito caro. Você acha que o ganho terapêutico que você tem com a rifaximina assim, compensa o custo em relação, por exemplo, ao metonidazol ou a ciprofloxacina, ou mesmo a associação dos dois que alguns fazem? E a outra pergunta é por quanto tempo você usa o antibiótico? Essa da rifaximina é uma grande questão, que o preço realmente é muito alto. A gente expõe para a paciente e ela tinha condição, geralmente, inclusive nesse guideline, recomenda 10 a 14 dias. Nas referências mais antigas, a gente via 7 a 10 dias de tratamento. Agora, estendeu um pouquinho para tratar 10 a 14 dias. Mas o que a gente vê, principalmente nos pacientes que têm diarreia e não constipação associada ao supercrescimento, que tem uma resposta muito boa com os outros antibióticos também. Então, eu acho que não tem uma perda grande, por exemplo, tratar com uma quinolona, um metronidazol, até mesmo um clavulin, e a gente não tem que colocar a rifaximina como primeira e única opção, não. A gente tem outras drogas boas aí. Pensando nesse caso, Fábio, o que mais que a gente poderia fazer, né, antes de investigar supercrescimento bacteriano e, assim, até para melhorar os sintomas? Talvez um diário alimentar para ver o que estava causando mais sintomas, para ver se a gente conseguiria. A questão de investigar as intolerâncias numa paciente que está com o intestino inflamado, com supercrescimento bacteriano, a gente tem que tomar cuidado, porque provavelmente, até como a Adélia falou, a intolerância à frutose vem acompanhada, né, do supercrescimento, então ela seria taxada como intolerante à lactose, à frutose, e aí a gente teria esse diagnóstico e às vezes ficaria satisfeito com isso e não trataria uma causa de base subjacente. Então, acho importante a gente pensar nisso. Pensando em sintomáticos, a questão, eu até trouxe assim para a gente discutir, a questão do antihistamínico, que vocês falaram antes. Porque a gente sabe que uma paciente que está com uma desbiose ali, ela tem esse aumento da permeabilidade intestinal. Então, se o intestino dela está mais permeável, ela fica mais sujeita à degranulação de mastócitos, liberação de histamina. A histamina estimula o peristaltismo e, por isso, pode causar dor, pode causar diarreia e pode justificar muito dos sintomas dela. Então, sintomaticamente, às vezes, um antihistamínico, ela melhoraria muito até a gente conseguir fazer o diagnóstico e conseguir avaliar melhor. O probiótico não faria não teria o mesmo efeito, um probiótico, no caso? Ele também melhora a permeabilidade intestinal nesses casos. Mas, doutor Décio, o que você acha do probiótico num paciente assim, que está com supercrescimento bacteriano nesse momento? Veja, o probiótico ele vai tentar reverter a desbiose que esse paciente tem. Que é a causa. Essa é a causa do problema. Então, o probiótico está indicado no supercrescimento bacteriano. E quanto à escopolamina com dipirona, que é a associação, eu não vou falar o nome comercial, eu daria para essa paciente sim. Ela tem dor abdominal, ela tem diarreia, melhoraria. Obviamente, você dá uma parada, você pode também piorar um pouco a distensão abdominal dessa paciente. Mas essa é uma coisa, se ela estiver muito incomodada com a dor abdominal e o quadro diarreico dela, eu não vejo... uma contraindicação. Não, formal não. Ela poderia melhorar inicialmente, mas
por curto período de tempo, até realmente a gente conseguir fazer o diagnóstico objetivo e tratar objetivamente o que você está falando. Então vamos lá. A primeira alternativa, que também que era fazer uma dieta com baixo teor de FODMAP, também não está errado, né? Que às vezes é o que está causando mais intolerância na paciente, e às vezes você tira ali e melhora. Então, tanto fazer o antistamínico, o probiótico, um baixo teor de FODMAP, ou investigar supercrescimento e tratar, seria uma das opções aceitáveis. Vamos seguir. Eu, particularmente, uso sempre probiótico nos pacientes que eu faço o tratamento de supercrescimento bacteriano. Eu trato antibiótico e probiótico. E probiótico. Sempre. E às vezes a gente começa até junto, né? Só lembrando de não dar no mesmo horário o antibiótico e o probiótico, para não atrapalhar a ação dos dois aí. Ou então, o probiótico não seja bacteriano, vamos assim dizer, né? Não seja bactéria, seja um fungo, por exemplo. Existem probióticos que são derivados de fungo, e esses aí não vão não vai haver interferência, né? É outra opção. O que você falou é muito importante, Raíssa. Eu considero essa administração com pelo menos 3 horas de intervalo entre o antibiótico e o probiótico muito importante. Tem alguns que dão junto, o Barbute dá junto, eu não dou. A missão, o Décio já deixou aqui para todos nós um legado, que assim, vá usar antibiótico, use o probiótico após o almoço. Não é isso, Décio? É mais seguro. Eu uso normalmente junto com a refeição, para ele não esquecer. Depois do almoço, ele levanta da mesa e acaba esquecendo. Então, põe o comprimido ali do lado e toma. Vamos lá, Raíssa, vamos seguir. Então, voltando lá no caso dessa paciente, ela tinha melhorado muito com antibiótico, mas ainda continuava com certo desconforto, principalmente a ingerir leite e derivados, e o que chamava atenção era que com a ingestão em pequena quantidade, ela falava assim que comia um pedacinho de queijo, e mesmo com lactase, e aí tinha sintomas. E aí, pensando nisso, eu trouxe a próxima pergunta para a gente raciocinar aí. É mais conceitual. Diante dessa queixa da paciente em relação à lactose, qual que é a melhor definição para o quadro clínico? Hipolactasia primária do adulto com baixa resposta à reposição de enzima. B, má digestão de lactose sem intolerância. C, alergia à proteína do leite. E D, má digestão secundária. Provavelmente ela tem um supercrescimento que não foi tratado ainda. Mas ela já tinha feito uso da rifaximina? Já. Tinha melhorado bastante daquela crise, mas ainda tinha sintomas quando ingeria lactose. Pegadinha, hein? Mesmo em uso de lactase, às vezes. Ela ia naquele barraco, naquele mercado central lá, comer jiló, essas coisas todas, não? Tomar uma cervejinha quando era aberto. Ali é perigoso. O Bravinho, quando me leva lá, eu fico aterrorizado. Como não tem tolerância a alguma coisa naqueles mercados ali? Vocês são... Mas vamos lá. O Décio, se você quiser fazer algum comentário, Adélia... o Via Big, por favor, vamos fazendo enquanto nossa audiência está pensando, está refletindo. Lembrando que não tem, como no outro caso também, não tem certo e errado, é para a gente discutir mesmo. Exatamente. Olha, eu insisto muito no supercrescimento fúngico desses pacientes. Eu tenho uma experiência assim boa, já bastante pacientes tratados empiricamente, eu posso contar nos dedos os que eu não acertei. Aí você fala, mas como é que você faz isso? Eu acho que é o feeling no consultório, no dia a dia, na amnese. Agora, eu também sou como Décio. Eu não descartaria usar um antiespasmódico sintomático nessa paciente, porque a paciente melhorando as dores e tudo mais, ela melhora muito também a parte emocional, né? E a hipersensibilidade está muito ligada, a hipersensibilidade visceral está muito ligada ao emocional. O que você usa como antifúngico? Nesses casos, por quanto tempo? Dessa, eu uso itraconazol, 100 miligramas,
ou fluconazol 150 miligramas por 14 dias. Calma. Agora, Adélia, o pulo do gato. Quando suspeitar de supercrescimento fúngico? Rapidinho assim para a gente. Esses pacientes que não melhoram, grupo não de melhora. risco. Não melhoram. Eles fazem colono, fazem endoscopia, ecografia, tem dispepsia. Os pacientes com essas queixas, diarreia, gases, e não melhora, distensão abdominal. Agora, pacientes de grupo de risco. Bariátricos, pacientes que fizeram cirurgias de cólon, né? Isso aí já está bem documentado, que são pacientes que usam. E paciente bariátrico, eu tenho tratado muito os pacientes com cirurgia bariátrica. Eles voltam outra pessoa, sabe? Assim, a mudança é drástica. Vamos chamar o nosso grupo. Nós temos um grupo de endoscopia bariátrica, cirurgia bariátrica, que trabalha junto com a gente. Vamos chamar você para dar uma aula para nós, tá, Adélia? Agora, Raíssa, você causou constrangimento em todo o nosso grupo. Nós estamos com quase 450 colegas e distribuídos todos. Imagine o seguinte, 35% votou na má digestão secundária, mas cravado 25%, 24% na letra B, na letra C, na letra B, na letra C, e na letra A, Raíssa, que ficaram nos 17%. Então está dividido. Virou um verdadeiro campo de futebol. Resolva, Raíssa, vá. Vamos lá, vamos entender alguns conceitos para ver se a gente chega aqui numa resposta. Deixa eu passar aqui. Logo abaixo, isso. Peraí, deixa eu só voltar. Então, uma boa jogadora mineira agora. Isso. Quando a gente pensa em sintomas relacionados à lactose, à intolerância à lactose, o que a gente tem que pensar? A deficiência congênita, que é ali da criança, que é chamado de alactasia, que é muito raro, pouquíssimos casos descritos na literatura, fica na infância e a gente não vai ter contato com isso, tem que ser diagnosticado rápido. E aí, em segundo caso, a gente tem a má absorção, que é o comum do adulto, né? E aí, dessa má absorção, a gente tem a não persistência de lactase, que é ou chamada de hipolactasia primária do adulto, que é aquele que perde a produção de lactase, geralmente é chamado do adulto, mas ele perde ali por volta de 3, 5 anos de idade, ele começa a diminuir a produção de lactase, podendo chegar ali 50%, 10% do valor normal. Ou essa má absorção pode ser causada por causas secundárias, como um supercrescimento bacteriano, uma parasitose intestinal, uma gastroenterite, uma doença inflamatória. Então, é isso que a gente tem que pensar. Esse paciente tem a má absorção por não persistência da lactase ou é uma causa secundária. E dentre esses que têm má absorção, uma parcela deles, geralmente ali 30%, vai ter os sintomas de intolerância. E mesmo esses que têm má absorção, que não persistiram com a lactase, o que a gente vê é que eles toleram a ingestão de lactose em pequena quantidade. Geralmente 10 a 12 gramas ali, que dá 200 ml de leite, é bem tolerado por esses pacientes. Então, vamos pensar lá no nosso caso, né? Na nossa paciente, ela estava com sintomas, ingeria uma pequena quantidade, mesmo com a enzima, e continuava com sintomas de intolerância. Então, o que a gente tem que pensar? Será que os sintomas é só por lactose e a enzima? Ou tem mais coisa nesse meio? E aí, por isso que a gente tem que lembrar que os sintomas vão depender da quantidade de lactose que vai ingerir. Lógico que se ingerir uma quantidade maior que enzima que tem, vai ter sintomas. Do trânsito intestinal dessa paciente com trânsito intestinal mais rápido, com diarreia, às vezes tem sintomas, e trânsito intestinal mais lento, uma desmotilidade por algum motivo, medicamentosa, não vão ter. A hipersensibilidade é muito importante, não podemos esquecer. Pacientes têm trabalhos com ressonância, ressonância magnética, mostrando que para uma mesma quantidade de gases que distende o mesmo tanto o colo, vários pacientes descrevem sensibilidades diferentes, tolerância à dor diferente. Isso é que a gente sabe que é mediado por microbiota, por neurotransmissores,
E a gente não pode esquecer do microbioma, como que está desse paciente. Será que eu vou atribuir tudo ao supercrescimento bacteriano e não considerar que ela tem uma desbiose associada? Né? Será que eu tenho que tratar mais alguma coisa para ela realmente melhorar? Ou eu só tenho que aumentar a quantidade de enzima dela? E só para complementar, uma outra alternativa que a gente tinha, que era da alergia, né, ao leite, o doutor Décio até comentou, a alergia à proteína do leite é muito mais comum na infância, geralmente não é mediada por IgE, e à medida que o paciente vai se tornando adulto, ele começa a tolerar melhor esse leite. Então, aparecer uma alergia na idade adulta é mais raro. Tem alguns relatos aí de alguns pacientes adultos, mas bem questionáveis, com alergia à beta-caseína. E aí, seria aqueles pacientes que teriam que usar aquele leite A2A2, mas é bem questionável e a gente realmente não tem estudos nem comprovação sobre isso. Então, aí, o que vocês acham desse caso? Show de bola. Eu acho que esse paciente ele tem uma deficiência aqui, não persistente, a SIBO causou isso aí nele. Fundamentalmente é isso, as alterações que a SIBO leva a uma diminuição da lactase na borderline escova desse paciente, e a recuperação pode demorar. Então, num primeiro momento que eu faria, era tentar acertar a dose da lactase desse paciente. Eu aumentaria a dose de lactase para esse indivíduo, ou não, para observar se isso realmente era causa ou não. Eu aumentando a dose e ele não respondendo, aí já começo a pensar em outras coisas. Que ele tem uma desbiose, ele também tem, isso não tem dúvida nenhuma. Eu já estaria dando probiótico para esse paciente. Que eu ia comentar, eu acho que a associação de probiótico aí é fundamental. Eu já estaria dando probiótico para esse paciente aí desde o começo, não tenha dúvida nenhuma. E aqui, eu sabendo que eu estou dando probiótico para corrigir essa desbiose, dei o antibiótico e ele não recuperou ainda, isso pode ser uma questão de tempo, até essa mucosa recuperar, ou não, né? Ou não, ele vai ter uma deficiência muito severa de lactase, porque ele não conseguiu recuperar. Então, é uma questão de aumentar a dose da enzima para ele. É a minha visão inicial para esse caso. Décio, o que você acha da nova proposta que você poder otimizar ou catalisar a potência da lactase utilizando o probiótico junto dela? Então, veja, o probiótico, uma das coisas que ele faz é estimular a produção de lactase. A gente sabe disso. Então, é uma associação interessante. Mas assim, a gente tem que realmente medir muito bem quanto uma coisa tem uma relação, o indivíduo ter deficiência de lactase e tomar o probiótico para ajudar, outra coisa, o problema é ele ter que tomar o probiótico uma vez, ele tem lactase, ele tem deficiência, ele tem que tomar várias vezes, então você não vai poder ficar dando probiótico ele o tempo inteiro. Então depende fundamentalmente de qual lado da balança você está. Tá. E pensar um paciente como esse, tem estímulos a ter diarreicos, a hipersensibilidade visceral. Você precisaria também, Adélia, a utilizar talvez um tricíclico para esse paciente, um paciente para melhorar a sensibilidade e até diminuir o trânsito também? Ou até se for... Não? Qual outro? Não. Pronto. Inibidor de recaptação. Pronto, é isso que eu queria saber. Qual neurotransmissor para mulher, adulto, jovem? Mesmo ela tinha uma história de diarreia, né? Mas mesmo assim... E aí, adulto, jovem, mulher, o que vocês usariam? Eu não gosto. Eu gosto, né? Eu tenho usado bastante tricíclico. Agora, eu tenho que sentir mais essa paciente. Assim, eu brinco muito que com essa moda de consulta online, né? Eu não gosto. Eu falo que o paciente, quando eu estou com 33 anos de formado, já estou com uma bagagenzinha aí nas costas, eu brinco que só a forma do paciente entrar no seu consultório, dele te cumprimentar e sentar, eu dou metade do diagnóstico. Então, essa relação médico-paciente é extremamente importante. E nessas consultas, não vai falar que aqui, você senta aqui, Adélia, você já muda. Né? Você perde essa naturalidade quando você está em frente a uma câmera, um vídeo. Então, eu não pensaria, a princípio, em usar antidepressivo para essa paciente, não. Não. Eu
Não, eu investigaria mais coisas. Agora, a não ser que eu percebesse uma parte emocional dela maior. Tá? Tá. Aí Tá, quem eu tem não- que falar é a Raíssa. Viu? Ó, Ela deve ter, ela é mineira, não pode comer queijo, ela deve estar passando muito bem, não. ó, não, rapidinho. Fábio, Eu não poderia. Fábio, Oi. só uma intervençãozinha rápida aqui. Aqui nós estamos aí em probiótico, o pessoal está enlouquecido aqui. Qual o probiótico nesse? É o próximo Você usaria a slide. Adélia? Calma, Então tá bom. pronto, mas Vamos ó, lá. rapidinho. É o último também, é o Calma, último, gente. calma. Antes de mudar para o Desculpa agora minha ansiedade, né? calma, ansiedade. Não, essas mulheres são todas ansiosas. Eu gostaria de chamar a Via Big, porque tocou num ponto muito importante, o que é que ele mais gosta: abordagem psicossomática. Via Big, você que é um testemunho vivo dessas mudanças todas das condutas, lá atrás do professor Pontes, como esse paciente seria abordado, Via Big? Conte aí. Olha, Fábio, eu estava aqui pensando naquilo que você acabou de perguntar, porque, na verdade, quando a gente vê toda essa discussão, passa um filme na cabeça da gente, né? Exatamente. E na anamnese do professor Pontes, era fundamental, e acho que para nós também é fundamental nesses pacientes, o que já foi comentado, é o diário alimentar. Você orientar muito bem o paciente a preencher um diário alimentar cuidadoso, que ele possa enumerar tudo o que ele percebe e como ele percebe também, né? A quantidade de alimentos, que às vezes ele tem suas preferências e às vezes dentro dessas preferências algumas quantidades são exageradas, né? Então você através da anamnese, eu acho que foi muito bem falado, tem que ser uma anamnese bem feita, um contato visual com o paciente. E aí, quando você me lembra, eu me lembro muito bem também que, além da prescrição, que a gente, durante muitos anos, teve muita limitação, né? Havia a possibilidade sempre de você introduzir uma orientação de dieta. E nessa orientação de dieta, que o professor fazia, ele já, sem saber, sem ter esse nome, ele já fazia a dieta FoodMap. Essa é a verdade, né? Hoje a gente está falando e tudo, quando você vê essa dieta simplificada do FoodMap, eu me lembro muito, mas muito, do que ele ditava receita por receita, e a gente até acabava aprendendo, né? Alguns preceitos dele, e era impressionante como ele já lidava com esses alimentos FoodMaps, ele já fazia a exclusão, né, na orientação desses pacientes. Então, vai aí a mensagem de que você pode fazer isso mesmo prescindindo, logicamente, se você tiver acesso aos testes de hidrogênio, ao teste de metano, que é muito mais raro ainda aqui no Brasil, mas o teste de hidrogênio é possível fazer. Se você não tiver isso, como é que você vai se virar? E essa é a verdade do Brasil, do brasileiro, né? Então, acho que é muito importante ele entender que esses pacientes não vão ao quarto gastroenterologista. Se você tiver essa atenção com ele, ele vai ficar no terceiro gastroenterologista. Se você der real atenção a essas pequenos detalhes, tanto que o Décio falou, a Raíssa falou também, quer dizer, que vão te dar exatamente a pista. Olha, você está no caminho certo. E não ter pressa. Esses pacientes, você não pode ter pressa e não pode prometer que eles vão ficar bons do dia para a noite. Lembre-se, demoraram, às vezes, meses, até anos, para chegar nessa condição da SIBO. Então, não é mágica, é trabalho, é meio de campo com o paciente. E aí sim, o sucesso vai depender da paciência, com certeza. Acho que eu respondi, né, Fábio? O novo meu médico continua sendo... Interessante você ter comentado isso, porque mesmo antes de eu falar dessa modismo do FoodMap, eu uso uma dieta restritiva tem mais de 15 anos, tá? Eu já faço uma dieta no consultório, tem mais de 15 anos, muito antes de eu ouvir falar dessa, como você falou. É interessante isso. Vamos lá,
Vamos lá, Raíssa. O povo está louco para querendo saber dos probióticos. É com você, minha criança. Então, assim, que essa paciente tem uma desbiose secundária ali, acho que ficou claro para a gente, que a gente precisa abordar isso. E aí, pensando, como que a gente vai abordar? Qual probiótico é melhor para essa paciente? Primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente está pensando em probiótico é que alguns vão agir no intestino delgado, que é onde a lactose chega e vai ter a quebra, e outros vão agir lá no cólon, que é onde vai produzir gás e dar esses sintomas. Então, para esse caso dessa paciente, seria interessante a gente associar um probiótico que tem várias funções. Por exemplo, o lactobacillus, como o próprio nome diz, vários deles produzem lactase. As próprias bactérias conseguem produzir lactase por uma outra via. E que não sofrem a ação da enzima pancreática, que às vezes o paciente com supercrescimento bacteriano tem. Então, às vezes, ela está com uma deficiência de produzir a própria lactase dela, a lactase exógena que ela está recebendo não está fazendo efeito e ela precisa de uma bactéria que vai produzir a própria lactase. Além disso, é importante a gente ter um probiótico que vai agir no intestino delgado. Porque se a gente der só probiótico que vai agir no cólon, sem agir diretamente nessa lactose que está chegando ali, a gente pode até piorar os sintomas dessa paciente. Porque vai chegar mais lactose com mais probiótico, vai ter um efeito pré-biótico, pode aumentar a quantidade de gases e de diarreia e ela ter mais sintomas. Então, a gente tem que tentar pensar qual probiótico é melhor. E aí, a gente tem vários dos grupos do lactobacillus para a gente pensar. O acidófilos, tem alguns estudos com o rhamnos, tem alguns estudos até com bifidobactérios, uma associação. E aí a gente tem que pensar, para melhorar essa desbiose dela também, não só no probiótico, mas o que a gente vai fazer com a dieta, o que a gente vai associar para melhorar. Então, a gente sabe que fibra melhora a saúde da microbiota intestinal, isso a gente não tem dúvida, e que uma parte das fibras tem efeito prebióticos e que os FODMAPs que causam tantos sintomas também são prebióticos. Então, se por um lado a gente aumenta sintomas fornecendo FODMAP para esse paciente, por outro lado, a gente está comprovado que um FODMAP com um bom probiótico aumenta a produção de ácidos graxos de cadeia curta, que é tão importante para a saúde intestinal, e também aumenta as bifidobactérias que estão relacionadas com a melhora da desbiose. Então, quando a gente vai pensar num probiótico, e aí esse aqui é um slide interessante, que eu também recomendo todo mundo ler, que foi publicado pelo professor Toscano em 2018, com as 10 regras de ouro ali para prescrever probiótico, que eu resumi aqui, que é o que a gente tem que pensar. Primeira coisa, certificar que as cepas são resistentes ao trato gastrointestinal e são capazes de colonizar o intestino, então que elas não vão sofrer influência do suco gástrico, do suco pancreático e vão realmente ter uma adesão. Tem que assegurar como é que está o estado de saúde do paciente antes da administração, se não está imunossuprimido, se não tem uma condição, qual que é a condição de base dele para eu prescrever aquele probiótico. Certificar que cepas prescritas em conjunto têm efeito sinérgico. Muitas vezes a gente vê prescrevendo pool de probióticos, às vezes até manipulados, e a gente sabe que algumas cepas têm efeitos antagônicos e podem aumentar citocinas inflamatórias, piorar o estado de desbiose. Evitar sempre cepas que possuem genes de resistência antibiótica e, sempre importante, preferir probiótico com eficácia comprovada para cada situação clínica. Então, vai ter o probiótico melhor para aquele que é intolerante à lactose, os probióticos melhores para a síndrome do intestino irritável, para a diarreia, para as outras condições. É isso que eu tinha para falar. Passo a bola aí para vocês. Obrigada.